Olá pessoal, olha aí, atualidades entrando no ar, muita coisa nós vamos conversar, debater, assuntos interessantes. Bom, abrindo aqui a atualidades de hoje, nós estamos ao vivo, hein? E não só para Bragança, aí para a região toda, também dentro da cidade de São Paulo. Nós convidamos o economista, e ele também é contador, o Orlando Aparecido Lima, da Contábil Lima. Ô Lima, uma satisfação, hein? Satisfação toda minha, doutor João. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos conversar já um assunto que praticamente paralisou o nosso país, né? Muita discussão. A finalidade da reforma tributária é trazer ter como objetivo um sistema transparente, fácil e que seja moderno para o Brasil, que é um sistema que usa praticamente, né, inclusão de algumas coisas na reforma tributária, já é utilizado em mais de 170 países. Olha, e o Brasil estava até atrasado. O Brasil estava atrasado e estava na hora de fazer essa reforma tributária. Tá certo. Bom, o Lima já colocou, nós vamos falar sobre reforma tributária. Então, o Lima começaria perguntando o seguinte, nós falamos que estava atrasada, é o momento do Brasil de fazer essa reforma para que não só aqueles que pagam muitos impostos, eles também têm aí impostos, vamos dizer assim, justificáveis e outra coisa, e também reais. E aqueles que não pagam nada poderiam também contribuir. E assim, o Brasil poderia tomar assim, se alavancar dentro dos padrões normais e do mundo inteiro. Isso, na verdade, aprovada no Congresso. Foi, né? No Congresso. Foi aprovada a reforma tributária. Mas as normas e como vai ser aplicada isso ainda não. Ela também tem que passar pelo Senado. E provavelmente o Senado vai fazer algumas modificações. Sim. Vai fazer alguns ajustes que se fazem necessários. A gente tem algumas siglas, né? Vai ser criado umas siglas novas de tributo, vai ter uma unificação de alguns tributos, por exemplo, CV, né? que é contribuições sobre bens e serviços, CBS, sobre bens e serviços, e também o IBS, que é a unificação do ICMS com o ISS. Bom, o que a gente ouve muito nas discussões, eu acompanhei bastante a discussão no Congresso, por exemplo, como que isso vão ser repassado, porque pelo que eu entendi, vão ser feitas arrecadações, essa arrecadação vai para o governo federal e ela faz o repasse, tanto para o Estado quanto para o município. Até para o município, né? Isso, que é o ISS e outros tributos. Eu não sei como isso vai funcionar, porque não tem uma clareza na legislação ainda. E vão ser agora, provavelmente, discutido e pacificado no Congresso Nacional, no Senado. Desculpa. No Senado. Agora, o Lima, escuta bem, a unificação desses tributos eu acho muito importante. E se a gente fizer uma análise assim, um pouquinho atrás, de anos atrás, você concorda que o brasileiro paga assim um excesso de impostos? Eu concordo plenamente. O brasileiro hoje se tem um sistema tributário, uma carga tributária do contribuinte, uma das maiores do mundo, que num primeiro momento os especialistas, né, os economistas, o pessoal que faz uma análise mais profunda disso, acha que ainda mesmo com essa reforma tributária vai acontecer o contrário, ainda vai haver uma carga tributária um pouco maior. Provavelmente a sociedade vai discutir, vai exigir dos seus deputados, dos seus senadores, que se faça um ajuste para que atinja a finalidade da reforma tributária. Agora, Lima, na discussão toda aí de economistas, eles falam o seguinte, o imposto é tributado, não é na fonte, é ali onde a pessoa compra, na linha de frente. E eles querem mudar isso porque é aonde realmente se produz qualquer de coisas aí que a população consome.
desde alimentos, utensílios e tudo. É isso? Isso, através do IVA, né? Do IVA. Que é um sistema, alguns falam IVA, mas também está correto. Você vai pegar no lugar do consumo. Do consumo, isso. Então, o estado de São Paulo, por ser um estado muito pujante, vai ser um estado super beneficiado, porque aqui é o que você consome mais do que nós produzimos no país. Sim. Né? Eu não sei como isso vai ser feito. Vai ser Alguns feito. estados vão ter que ter alguma compensação na perca de arrecadação. Também não sabemos como vai ser feito isso. Existe também alguns impostos seletivos. Por exemplo, existem alguns produtos que vão ter uma tributação extremamente maior. É o caso de cigarro, é o caso de produtos gordurosos, né? E mais alguma bebida alcoólica. Esses produtos vão sofrer uma tributação maior para haver uma compensação numa hipotética perca de arrecadação. Verdade. Agora, o Lima, assim, as pessoas que ganham menos, como é que você que tem participado aí dessa discussão, elas podem ser beneficiadas com menos impostos? E outra coisa que eu perguntaria a você, por exemplo, as grandes riquezas. Eu acho o seguinte, no meu modo de entender, por exemplo, os bancos, eles têm lucros fantásticos no Brasil. Eu acho, também gostaria de ouvir a sua opinião, que eles repassam, sim, pouco para o Estado brasileiro. Isso, na verdade, a reforma não pode parar por aqui. A reforma sobre a renda não foi feita ainda. Ah, sim, isso tá. Seria uma segunda etapa, que seria sobre o imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, e a distribuição de lucros das empresas, que é um item que tem se discutido muito. Dizem que pode ser tributado em 15%, vai ter um valor que será isento, ou ele vai ter uma tabela progressiva também. Quem fazer uma retirada, por exemplo, de R$500 mil da empresa vai pagar X%, quem fizer de 1 milhão vai pagar um valor maior, e até um valor Y lá vai ser um valor poderá ser isento. Mas isso tem que ser discutido, isso aí é uma segunda etapa que não está nessa reforma ainda. Vai ser discutido numa próxima etapa pelo Congresso. Porque, no meu modo de entender, gostaria que vocês pudessem colocar isso. Por exemplo, aquele que está à frente das suas coisas, dos seus negócios, à frente mesmo, ele estaria se dando de si muito, a parte até a sua energia. E aqueles que têm lucro, que, vamos dizer assim, eles não têm assim a presença física na direção. Eles têm uma arrecadação, um lucro assim, que vem para eles secundariamente. Como é que você vê isso? Você não acha que aí já há uma injustiça nessa coisa? Sim, na verdade, doutor João, distribuição de lucros, eu peguei essa época, né? Isso, verdade. Em anos de 1970, e foi com Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. Sim. A distribuição de lucro era tributada, mas teve muita demanda na justiça. Como vai haver quando isso entrar em vigor? Ah, tá. Então ele acabou soltando lá um decreto, uma lei lá, e isentando as distribuições de lucro, porque havia muita demanda judicial. Bom. E provavelmente, quando a reforma tributária também entrar em vigor, já começa a partir de 2024. 2024? São 8 anos. Ele vai ser feito paulatinamente, nós não sabemos a alíquota, provavelmente haverá alíquotas diferenciadas, uma alíquota base que tem se discutido muito, que eu acho um absurdo de alto, de 25%, a atividade profissional que será mais prejudicada será os de prestadores de serviço, seria, por exemplo, as empresas médicas de contabilidade, economista, advogado, e já está ela não vai poder, porque vai ser feito um crédito quando ela faz o consumo, mas o prestador de serviço praticamente ele não tem crédito, é muito pouco, porque a folha de pagamento ela ficou fora da reforma. Então, por hora, a folha de pagamento ela não vai continuar como está. E seria hoje, num prestador de serviço, o item maior do seu custo é a folha de pagamento. A folha está por fora, ela não vai continuar como está. Então tem diversas alterações
que tem que ser modificado. Então, a partir de 2024, começam as alterações. Eu também não sei como ficaria isso, porque também não está claro, não foi, porque vai ser colocado através de leis complementares e decretos. Sim, verdade. Cada um vai, provavelmente nós poderemos ter alguma tributação, um sistema continua na reforma tributária, outro sistema no atual seria híbrido. Vai deixar os contadores, do qual me incluo, maluco, entendeu? As obrigações acessórias que nós temos que apresentar hoje para as empresas, no caso da DIMOB, da DIRF, declaração de imposto de renda, ECF, ECD, vai continuar ou não? Então, nós vamos ter um acúmulo de trabalho. E a ideia da reforma tributária é trazer uma simplificação de funcionamento, de recolhimento de tributo. Sim. Vão ser unificados, por exemplo, através da CBS, o IPI e a contribuição social, e na IBS o ISS e o ICMS. E os outros tributos? Sim. Então, na CBS fica a contribuição social, o IPI, fica o IPI e o PIS, né? E na outra sigla fica o ICMS com o ISS. Tem um outro fator também que fala na lei, na legislação, também não sei como isso vai ficar, não sei se o Congresso vai mudar, e as divergências os estados podem discutir entre eles. E cada estado terá um voto. E de repente o estado de São Paulo tem o mesmo voto do que o estado do Acre. Mas isso já foi modificado. Os estados do Sul e do Sudeste poderão ter 2 votos. Sim. Eu não sei se isso é correto ou não, juridicamente falando, mas vai ter muita água para passar debaixo da ponte. Quer dizer, você acha o seguinte, a reforma tributária tem que acontecer, você falou que em 8 anos para implementar... Vai até 2032. Até 2032. Você falou em 2024, já começa alguma coisa assim, se modificar. Provavelmente... O que você acha primeiro que vai se modificar? Eu acho que vai entrar primeiro, na minha opinião, os impostos seletivos, que incidem sobre bebidas alcoólicas, barcos... Isso é importante, hein? Barcos, né? Comida, assim, alimentação de alto valor calórico. Isso. Então cada deputado tem a sua ideia, joga a sua emenda lá no projeto. Isso vai ser debatido muito no Congresso. Vai ser muito debatido, e eu tenho certeza que o Senado vai mudar muita coisa. Então muitos dos nossos clientes nos ligam perguntando, estão preocupados com isso. E eu falo, olha, eu prefiro não falar nada ainda, porque muita coisa vai ser mudada. Quando tiver tudo certinho, a gente vai fazer um tipo de uma cartilha e mandar para cada cliente e vamos explicar para cada um como funciona. Mas muitos dos nossos clientes estão preocupados, principalmente os prestadores de serviço, que aparentemente é o que serão mais prejudicados. Agora, uma coisa aí, por exemplo, grandes empresas que a gente acha importante, os empresários, eles às vezes utilizam, por exemplo, empréstimo pelo BNDES. É só para a gente discutir. Aí, como é que seria isso? Porque o BNDES ele empresta, etc., tal, juros baixos, a perder de vista, etc. E esses empresários têm depois, com isso, claro, um retorno muito grande. A gente acha que tem que ter mesmo. Mas eu estou colocando assim, e a contribuição que eles teriam que dar assim ao país, a seu município, seu estado e o país? Então, nessa reforma tributária, o sistema financeiro está fora. Está fora, então? Está fora. Ele tanto, logicamente, não no recolhimento dos tributos. Sim. Mas esse problema dos empréstimos, sim, isso aí está fora. Os financiamentos estão fora. Quer dizer, isso vai ser... E uma coisa também que eu achei importante que continuou, porque hoje as empresas que fazem as exportações, produzem para exportar, também tem um benefício fiscal. Isso que eu estava colocando. Com esse benefício fiscal nas exportações. Então, pelo menos é o que diz agora, né, o Congresso aprovou. E foi feita uma discussão ampla, a sociedade participou bastante, os deputados trouxeram
bastante emendas no projeto para ser, porque ela foi totalmente modificada do projeto inicial. Sim, sim. Cada um trouxe, defendeu o seu estado, a Zona Franca de Manaus tem um... Eu vi isso. Tem a Zona Franca de Manaus e outros estados, cada um puxa a sardinha para sua brasa, não tem o que fazer isso daí. Mas eu acho que a reforma é necessária, o Brasil estava carente de um sistema tributário, um sistema tributário mais simples para a gente poder trabalhar, que o empresário tenha segurança, porque no sistema que tem hoje, nós temos uma gama de tributos, uma gama de legislação muito grande, então há muito embate judiciário. É judicializado um monte quando o empresário, o tributarista não concorda com alguma coisa, vai para a justiça e demora anos para ser julgado. Sim. Isso é prejudicial para o país e prejudicial para a empresa, que ela não tem uma segurança jurídica. Mas uma coisa que você colocou aí, por exemplo... Só na judicialização, doutor João, só isso que eu ia falar, na judicialização. Fazer um adendo. O Congresso tem, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento agora e deixa a gente de cabelo em pé. Por exemplo, uma empresa judicializou lá uma ação de um determinado tributo e ela ganhou essa ação e está utilizando o benefício dessa ação. Mas se atualmente o STF mudar a opinião sobre esse assunto, ela pode exigir que cobre todos os tributos atrasados. Quer dizer, não tem tributos, é um absurdo isso. E eu não vi nenhum caso ainda concreto desse sentido, mas isso já foi discutido muito. Sim. Agora, o Lima, quer dizer, você falou que 2024 começa a implementar isso, mas eu também tomei conhecimento que algumas coisas vão além de 8 anos, hein? Sim, na verdade, vai haver muito para fazer para poder enquadrar isso no sistema tributário do Brasil, para as empresas se enquadrarem. Isso que eu... Provavelmente vai ultrapassar dos 8 anos, sim. Eles vão fazer gradativamente. E quando eu falei daquela alíquota de 25%, é uma alíquota que está muito discutido. A gente não concorda, acha um absurdo de alto. Mas a gente já ouviu, por exemplo, algumas conversas que essa alíquota vão ser diversas alíquotas para determinados produtos. Quer dizer, vai voltar a ser a mesma bagunça que é atualmente, né? Porque nós, contadores, nós trabalhamos com as empresas, cada empresa trabalha com produto, produz um produto, tem uma legislação. Então a gente fica assim, né, com os cabelos em pé, para a gente poder cumprir com as nossas obrigações e para que a empresa cumpra com a sua obrigação tributária também e não seja penalizado com uma fiscalização ou pela Receita Federal ou pelo Estado. É verdade. Agora, você colocou muito bem, a reforma é necessária para o Brasil, outros países já fizeram, e essa discussão no Congresso, na Câmara, no Senado, você vem aperfeiçoar essa reforma, hein? Isso, a gente torce por isso, nós temos pessoas super competentes, tanto no Congresso quanto no Senado, né? Logicamente, alguns vão puxar a sardinha para o seu estado, né? Claro. Que é normal acontecer, por isso que eles estão lá. Mas eu acho que vai ter um aperfeiçoamento muito bom e nós vamos sim, se Deus quiser, botar em vigor e trabalhar em cima dessa reforma tributária. É isso aí. Aqui o Lima, Orlando Lima, da Contábil Lima, ele é economista. Ô Lima, muito bom, foi bom. E a gente vai conversando, porque à medida que for acontecendo alguma coisa, uma discussão, a gente debate aqui. Eu estou sempre à disposição, eu também tenho que estudar muito, na verdade, né? Cada dia surge uma novidade. É isso que eu estou colocando. A gente fez um apanhado lá do que a gente já tem lá. Sim, verdade. A gente já tem a discussão do Congresso, agora vai para o Senado. E assim que o Senado soltar alguma coisa, novidade, eu estou à disposição para a gente discutir também. Nós vamos novamente convidar o Lima, Orlando Lima, para a gente debater essas questões aí, todas aí. Agora, ô Lima, uma coisa que você falou, eu concordo plenamente, o Brasil precisa urgente de uma reforma tributária. Com certeza, a nossa classe de contadores e economistas, eu tenho certeza que 99% apoia. Lógico que para nós é trabalhoso, nós temos que estudar toda essa mudança, passar para os nossos clientes com segurança também, que eles possam aplicar na sua atividade com segurança, para que não tenha problema com a fiscalização. A gente torce que dê certo sim, e vamos esperar para ver. Tá certo, é isso aí.
Orlando Lima, aqui da Contábil Lima. Obrigado, Orlando. Até, então, um outro programa para a gente continuar conversando. Muito obrigado, doutor João, pelo convite. Estou à disposição de vocês. Vamos discutir. Eu também tenho muito interesse em discutir a reforma tributária. É isso aí. Bom, nós vamos um breve intervalo. A gente volta aqui ao vivo, hein? Atualidades. Já, já.